A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Vida, Desafios e Soluções da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Primeiro programa de 2016, estamos na companhia do nosso amigo Gabriel Salum, que irá conversar conosco no programa de hoje. Afinal, crise ou oportunidade? Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Guilherme, te saudamos os nossos queridos telespectadores do Vida, Desafios e Soluções, estendendo a cada um um abraço e a nossa gratidão por estarem conosco nesses momentos. Gabriel, nós vivemos um momento de muitas aflições, onde ouvimos constantemente as pessoas comentando que estamos em crise. Afinal, como é que o Espiritismo vê este momento, essa crise tão falada? Guilherme, as crises, e nesse momento você também deve estar se perguntando, né? Descobriram que eu estou em crise. Por vezes elas ocorrem no seio do nosso lar, elas também se ampliam e tomam o seio da sociedade como um todo. Elas são momentos de reflexão profunda, de revisão dos nossos paradigmas, dos nossos valores, das nossas convicções, e elas são da própria lei natural, da lei divina, essa mesma que foi resumida, enfeixada por Jesus no mandamento amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque essa lei de amor, Guilherme, ela foi esmiuçada, ela foi detalhada pela doutrina espírita, mais especificamente na parte terceira do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as leis morais e que depois vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nas leis morais, nós vamos encontrar uma lei dita lei de destruição. E o nome até nos chama muito a atenção. Por que lei de destruição? E por que isso faz parte do processo evolutivo, tanto nosso íntimo quanto do mundo, do universo como um todo? Em função de que há contextos que se renovam constantemente. E há muitas das nossas edificações, sejam elas físicas ou morais, em âmbito de sentimentos e de ações, que elas não são feitas de forma a perdurarem para todo sempre. Então, de um lado, há uma necessidade permanente de renovação, a qual nós somos convidados a focar, a prestar atenção, a pensar sobre ela em razão da crise. De outro, nós também estamos observando no mundo, nesse momento, muitas edificações nossas, de relacionamentos sociais, de contextos profissionais, políticos, econômicos e familiares, que não estão estruturados em uma base sólida ou sobre valores imperecíveis. Então, por conta disso, esses contextos em que nós vivemos, eles também vêm a perecer, pedindo que construamos laços mais saudáveis, instituições cristãs mais sólidas. Então, a crise, ela não é o fim dos tempos sob a perspectiva de destruição do mundo, mas ela é, sim, sinal dos tempos, e temos essa referência em uma das nossas obras básicas, a Gênese. Ela é uma característica do fim de alguns contextos morais que nós não suportamos mais, que não mais nos atendem como comunidade que habita o orbe terrestre e que nós precisamos então suplantar para que sejamos mais felizes, mais pacificados e tenhamos uma convivência efetivamente cristã. É um momento de belas oportunidades que nós estamos vivendo. Gabriel, você comentou da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, que nós temos uma obra lançada pela editora Francisco Spinelli, chamada Leis Morais e Saúde Mental. Sim. Escrita pelo nosso querido Sérgio Lopes, médico, psiquiatra, espírita, enfim. Você falou que ele aborda questões das leis morais, e você falou da lei de destruição, que é uma das leis morais. Então, essa é a única forma que a humanidade tem de progredir, sendo que a lei de progresso também é uma lei moral. Interessante, Guilherme, porque o progresso, ele se faz, e nós não estamos vivendo nesse momento, inclusive, um retrocesso. Não. Mesmo que nós estejamos desafiados, submetidos a contextos diários que nos pedem para crescer um pouco mais a cada dia, crescer intelectualmente e moralmente, nós estamos progredindo.
Estamos sempre a caminho e estamos melhores do que estávamos ontem, mais ali atrás, né? Mas essa visão que nós temos desse momento que nós estamos vivendo agora, ela é fundamental para que nós possamos compreender e progredirmos o mais rápido possível, né? Se algumas coisas estão se destruindo, tu lembravas disso, né? E lembravas da própria obra do Sérgio, acho que essa é uma ponte muito feliz que nós podemos fazer aqui, é porque nós podemos fazer melhor e precisamos fazer melhor. Quando a obra do Sérgio Lopes nos fala em leis morais e saúde mental, ele nos traz que o nosso equilíbrio psicológico, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio afetivo, ele tem uma única base, que é o cumprimento destas leis morais. É a vivência das leis que são resumidas e ensinadas por Jesus. E nós estamos falando de crise, não é? Então, muitas vezes a crise que nós enxergamos fora, ela começa dentro, a origem ela está dentro de nós. E o esforço de melhoramento, Guilherme, de desenvolvimento de virtudes, a nossa editora ela tem um conjunto de obras falando sobre isso, né? Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, O Caminho das Virtudes, do mesmo autor, O Código do Monte também, de Sérgio Lopes. Essa trajetória humana de desenvolvimento da bondade, do altruísmo, da humildade que está na base de todas as virtudes e da conquista de nós mesmos, nos traz saúde mental, em tempos de depressão ainda, como o mal que era do século, agora é dos séculos, em tempos de muitos desequilíbrios, e a partir dessa saúde mental, uma perspectiva completa, que é a do espírito imortal que nós somos, também uma contribuição mais qualificada no progresso e na superação da crise familiar e da crise social como um todo. Então nós vemos que são contextos que eles vão se enfeixando e se correlacionando, apontando sempre para uma direção. Nós somos seres destinados a progredir. Temos um conjunto de ferramentas que a doutrina espírita nos traz para operacionalizarmos esse progresso e superarmos as crises. Gabriel, você participou do seminário, do primeiro encontro de Medicina, Direito e Espiritualidade, fez uma palestra sobre ética no exercício da advocacia, que nós convidamos o nosso telespectador para acompanhar no YouTube, adquirir o DVD. Na introdução você fala da Constituição, fala de Deus que está na Constituição. E nós ouvimos agora há pouco da nossa presidente, a Beth Barbieri, a relação de que a população, um número bem expressivo, fala na crença em Deus. Como é que a gente pode acreditar em Deus e a moral, a ética do ser humano está um ponto tão delicado? Quantas coisas importantes nesses questionamentos que o Guilherme nos traz, viu? Ele traz a gente aqui no programa, mas não facilita a vida da gente, não. Mas é bom, né, Guilherme? Porque o Espiritismo ele permite essas reflexões tão profundas. Vamos falar em Deus, vamos falar um pouco de ética também. A Beth, quando conversava conosco, nos trouxe de fato essa estatística, e são estatísticas que aparecem em inúmeras pesquisas no sentido de que nós acreditamos em Deus. Cada vez mais as pessoas acreditam em Deus. Mas como ainda temos, né, tanta violência, tantas expressões de desamor, tantos abortos, tantos homicídios, tantos suicídios e assim por diante. E a reflexão que surge é: como está essa minha crença em Deus? Ela é uma crença que tem bases racionais? Ela é uma crença que está atendida pela minha inteligência e então toca também o meu coração? Porque essa é a proposta de fé da doutrina espírita, né, Guilherme? É uma fé racional. Compreendermos, como nos diz a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema que rege o universo. E isso deveria nos trazer, já que consideramos que Deus existe, que Deus é perfeito, uma certa tranquilidade, uma confiança para lidarmos com momentos como os que estamos vivendo. Se Deus existe, se Ele não se equivoca e se Ele realmente governa o universo, e sabemos que é assim, não apenas acreditamos nisso, nós sabemos que é assim, isso precisa se refletir em resignação, redução da nossa rebeldia, porque os contextos aos quais nós estamos submetidos, eles são degraus de uma escada evolutiva. Eles são classes de uma escola em que Deus tem nos permitido aprender e evoluir para nos aproximarmos dele, não são castigos. Então, quando nós olhamos, às vezes, o emprego profissional ameaçado, a empresa em que trabalhamos em dificuldade, o órgão público em que servimos sem verba para honrar os seus compromissos, é claro que há nisso toda uma gama de responsabilidades que é nossa.
humana como gestores. Mas há, ainda assim, se Deus nos permite experienciar essas situações, oportunidades de que nos transformemos, de que sejamos mais unidos, mais fraternos, e aquilo que não somos capazes de superar sozinhos, o façamos então em comunidade, em comunhão, como irmãos que verdadeiramente somos. Então, um primeiro ponto é, como está a minha fé em Deus, a minha crença? Ela transforma meus sentimentos, ela motiva as minhas ações e ela clareia a minha visão da vida? Para isso também a doutrina espírita nos serve. E o outro ponto que tu trazias era a questão referente à ética. Será que tu tem alguma relação com a crise? É claro que tem. Além da visão da doutrina espírita, nós temos podido, inclusive profissionalmente, Guilherme, como profissional de advocacia, lidando com gestão de crise, ter experiências muito ricas e compreendermos que na base, isso podemos dizer sem sombra de dúvida, na base de todas essas crises sociopolíticas que nós estamos observando, nas crises empresariais que nós estamos observando, há uma crise ética. Há práticas de corrupção que nem sempre são essas mais ruidosas, né? Essas que chamam tanto atenção, como as operações que têm sido deflagradas, mas são as práticas pequenas que decorrem do egoísmo. Eu quero me servir a partir da instituição e não servir a instituição. Eu estou preocupado em atender o meu interesse, com isso eu fragilizo corporações em que trabalham milhares de pessoas. Ou mesmo na gestão do interesse público, na vida política, por vezes nós estamos buscando muito mais a notoriedade, o reconhecimento, o domínio ou o exercício de um poder com características provisórias e temporais e sobrepondo essas buscas materialistas, que decorrem todas elas de egoísmo ou de orgulho, aos compromissos verdadeiros que eu tenho, de servir a um município, a um estado, a uma nação, a um orbe. Então, quem é o responsável pela crise em que nós estamos vivendo? Nessa perspectiva ética, somos todos nós. Na medida em que a média evolutiva do nosso planeta se faz pela média dos seus habitantes. Como nós temos fissuras éticas muito graves, isso se reflete nos contextos em que nós estamos inseridos. E o Livro dos Espíritos, Guilherme, na sua questão de número 629, ele nos traz a indagação de Allan Kardec aos benfeitores da humanidade sobre o que seria a moral, a ética. Para nós é a mesma coisa. E como agirmos moral e eticamente. Né? E ele nos traz, é claro, a referência moral do Cristo e a afirmativa muito interessante. Essa precisa ficar para a nossa reflexão em tempos de crise ou em todos os tempos. Que diz que age bem, age moralmente, aquele que tudo faz para o bem de todos. Então, estou agindo de modo ético quando eu tudo faço para o bem de alguns? Daqueles que partilham da mesma ideia, daqueles que são do mesmo nicho empresarial, ou daqueles que vão dividir comigo a renda ou o produto de algum investimento? Ou estou agindo de modo ético quando algo faço para o bem de todos? Também não. Porque nós somos seres com potenciais imensos e convidados então a tudo fazer para o bem de todos. Não é para atender à vontade de todos, mas é para atender às necessidades reais que existem à nossa volta. É uma reflexão importante. Então estaremos construindo, como nos sinaliza o Evangelho, uma casa sobre a rocha, com valores éticos. Porque tudo aquilo, e nós estamos vendo, por maiores que sejam os conglomerados econômicos e financeiros, que está construído sobre areia, sobre valores que não são éticos, já está ruindo e ainda vai ruir. Também sobre essas informações nós lembramos aquela frase de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, né? Por louvar Jesus nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que nós temos caído 1000 vezes. Por nossa própria culpa, nos diz Emmanuel. Interessante, né? Caminho, Verdade e Vida é uma obra belíssima, psicografada por Chico Xavier e que inicia uma coleção de interpretação do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E de fato, Guilherme, nós que somos religiosos, você que nos assiste, que não seja espírita, mas budista, protestante, católico, evangélico, umbandista, enfim, nós somos criaturas que temos religiosidade, que temos uma condição
de proximidade e de relacionamento com Deus, né? Então isso nos cabe, a partir disso, uma vivência de coerência. Aquela vivência fraterna e ética que guardamos no templo, temos que guardar na oficina do mundo. É isso que nos traz Emmanuel, como o Guilherme muito bem nos lembra. Se nós levarmos esses valores de fraternidade, de auxílio mútuo, de prática da caridade, esta é a base de superação da crise, nos destinarmos à prática da caridade, à vivência do bem, nós então seremos coerentes e estaremos levando a igreja vem de eclésia, né, comunidade cristã, para todos os contextos que nós vivemos. Agora, sermos fraternos e gentis, quando dentro do centro espírita, da igreja, do templo, do terreiro, enfim, e não conseguirmos levar isso para o colega de trabalho, para a pessoa no nosso lar, ou para quem pega o ônibus junto conosco, esse é um desafio. Gabriel, nós estávamos nos preparando para participar do programa e falamos que iríamos abordar esse tema, crise e oportunidade. Uma amiga nos pediu para te fazer uma pergunta. Qual é o papel dos desencarnados nesses momentos de crise? É um papel fundamental, em amplo espectro. Nós também temos a informação trazida pela doutrina espírita de que a influência dos espíritos desencarnados é constante na nossa vida, não raro, eles nos dirigem, inclusive. E quando nós temos momentos assim, nós somos amplamente auxiliados por benfeitores espirituais, Guilherme. Nós temos espíritos constantemente à nossa volta, iniciando pelo nosso anjo guardião, ou espírito protetor, e muitos outros, que são espíritos mais evoluídos do que nós, que são espíritos que têm compromissos em nos auxiliar na evolução, e, portanto, eles realmente nos amparam através de intuições, se aproximando naquele momento da prece, um recurso vigoroso para a superação da crise, prece, oração, relação estreita com Deus e com os bons espíritos, e eles vão então nos inspirar as soluções, vão fomentar as nossas forças para a superação das adversidades, vão muitas vezes pacificar os nossos corações diante dos nossos arroubos, dos nossos impulsos mais violentos ou impensados ou ansiosos. A ansiedade também se relaciona muito com a crise. Então nós precisamos considerar, em relação aos desencarnados, esse grande fator de auxílio, presente, concreto, não é nada de abstrato não, e que está à nossa disposição pelo exercício constante da prece, da confiança em Deus e da humildade em saber pedir e receber ajuda. De outro lado, Guilherme, como os espíritos desencarnados são os mesmos encarnados, somos nós, portanto, mas nesse momento despidos de um corpo físico, há também aqueles, como nós vemos na rua quando há uma briga, não tem aqueles que se aproximam para dizer briga, bate mais, né? Quando nós vemos algum contexto difícil, as pessoas às vezes querem acirrar, também temos aqueles espíritos que vão sintonizar com os nossos impulsos e intenções malsas, inferiores. Vão nos instigar à violência, ao combate, vão nos instigar à grosseria, à desonestidade, ao desânimo, a descrermos da nossa própria capacidade de superação e de vencermos quaisquer lutas que a providência divina nos permita experimentar. Então nós temos como se fosse esse botãozinho de rádio. Temos espíritos que estão aqui para nos auxiliar e aqueles que por infelicidade, que por enfermidade, buscam ainda nos trazer algum prejuízo. A medida de relacionamento com ambos é o amor. Nos cumpre manter uma boa sintonia pelo esforço de melhoramento, pelo trabalho no bem, pelo trabalho voluntário, pela frequência ao centro espírita, aos nossos grupos de estudo, estarmos sintonizados com os bons espíritos, recolhendo o auxílio deles e também sintonizarmos na situação de auxílio com aqueles espíritos enfermos que porventura queiram nos influenciar negativamente. É sermos conduzidos pela mão por aqueles que vão adiante e conduzirmos a mão, sem revolta, sem rebeldia e sem ódio, aqueles que estão na retaguarda, que estão atrás de nós. Gabriel, nós estamos chegando na parte final do nosso programa. Como nós comentamos no início, esse é o primeiro programa do Vida, Desafios e Soluções de 2016. Neste momento nós falamos muito em renovação,
parece que a esperança volta a bater mais forte. Nós gostaríamos então pedir para ti nesse encerramento deixar tua mensagem final nesse início de ano e também já com um ponto de vista, né? Qual é a visão do Espiritismo desse momento que nós vivemos, do ano novo, das festividades, esse momento de renovação? Guilherme, nossos amigos, o tempo é algo de muito interessante e muito relevante para o espírito imortal que somos, principalmente quando estamos assim na carne, mergulhados em um corpo físico. Carlos Drummond de Andrade diz que é genial aquela criatura que inventou de fatiar o tempo, uma vez que quando nós chegamos a esses marcos de fim do ano, último dia, nós fazemos novos planos, nós avaliamos, o que na verdade precisa ser uma constante na nossa vida. Avaliar os nossos passos, planejar, sonhar, almejar vidas melhores do que aquelas que temos hoje. A doutrina espírita, Guilherme, ela é para nós, além do consolador prometido pelo Cristo, aquilo capaz de abarcar as nossas dores, um roteiro de vida. E um roteiro muito precioso, um roteiro que não nos permite ficarmos sem respostas ou sem um norte para as nossas trajetórias e para as nossas encarnações. Então a mensagem que nós queremos deixar a você nesse momento é uma mensagem de esperança. Tudo quanto estamos vivendo, como bem dizia Maria de Nazaré a todos que a procuravam, passa. Isso também passa. Se o que estamos vivendo é euforia, é alegria, sejamos prudentes, porque isso vai passar e nós ficaremos com tudo aquilo que conquistamos de verdadeiro, ou seja, com o bem praticado, não com os excessos e mesmo até com o desprezo pelas nossas faculdades, pelo nosso corpo físico. Aquilo que estamos passando nesse momento que seja difícil, também vai ser superado, é transitório e vai cessar a dificuldade tão logo nós tenhamos aprendido aquilo que ela veio nos trazer. Então tenha esperança, tenha coragem, tenha paz, tenha fé. E se as dúvidas muitas vezes assolam o seu coração, se as dores lhe tocam, ou se é a alegria e a felicidade que já visitam a sua vida, para todas essas situações, a doutrina espírita vai lhe auxiliar. Procure as obras espíritas, as nossas instituições, a nossa Federação Espírita e certamente vai encontrar lá, além de um abraço amigo e acolhedor, a resposta para aquelas interrogações que andam por aí, na sua mente e no seu coração. Deixamos também uma mensagem de ânimo para os nossos amigos aqui do Vida, Desafios e Soluções, para que seja um ano profícuo de trabalho e que nós encontremos belíssimas oportunidades de servir, Guilherme, e de amar, sempre e mais. Muito obrigado, Gabriel. Uma alegria poder conversar contigo mais uma vez. E a você, amigo, nós convidamos para acessar o nosso site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, www.fergs.org.br, também conhecer a nossa livraria Francisco Spinelli, na Travessa Azevedo, número 88, esquina com a Conde de Porto Alegre, no bairro Floresta. Nós nos despedimos convidando a você a visitar um centro espírita. Você será muito bem-vindo. Um ótimo ano para todos e até um próximo programa. Vida, desafios e soluções.